Vamos pensar numa situação ideal, né? Eu acho que essa partindo um exercício de se pensar numa situação ideal. Existem alguns estudos que precisariam ser feitos, né? Vamos pensar na eleição que vai começar, que se aproxima, que é de 2024. Você tem que fazer, primeira coisa, um diagnóstico da cidade, né? Toda cidade já tem um prefeito, ela não brotou do nada. Então, existe ação, existe entregas, existe serviços públicos sendo entregues. Então é o seguinte, qual é a percepção da população em relação ao que já existe? Qual é a situação atual daquele município? Certo? Daquele bairro, né? A gente pensa no município como um todo, mas aí quando a gente pensa na pesquisa, entrega, realiza o trabalho, né, o estudo, ele é regionalizado, ele é estratificado de tal maneira que a gente tem a visão das diversas partes da cidade, para que, né, se você pensar Goiânia, por exemplo, então, assim, a população de Goiânia, não, cara, a população de Goiânia é muita gente, e quem mora na região noroeste é completamente diferente em termos de perfil, necessidade, problema, desejo do que quem mora na região leste da cidade. Então, é importante entender, fazer um diagnóstico, um estudo inicial para entender qual é a situação da cidade. Qual é a situação dos serviços públicos? Como o prefeito está sendo avaliado? O prefeito muito bem avaliado, os serviços muito bem avaliados, mas a população achando que a cidade tinha que mudar de grupo político. Existe uma demanda por novos nomes, né? Então é uma situação que aí os políticos, né, no caso clientes ou quem for consumir o material de pesquisa, vai analisar estrategicamente o que está sendo entregue, é que vai ter que colocar os prós e os contras na mesa e vai dizer o seguinte: olha, o que nós fazemos? Mas é importante fazer isso baseado numa informação que dê sustentação a uma coisa que, pelo menos no Grupão, a gente tem uma preocupação grande, que é o seguinte: nosso trabalho é reduzir incerteza, certo? Não existe pesquisa que vai entregar o resultado da eleição antes do pleito, mas o nosso trabalho é reduzir incerteza, é ajudar o nosso cliente a tomar uma decisão mais assertiva, mais bem estruturada do ponto de vista de dados, mais bem estruturada do ponto de vista, mais bem fundamentada, que eu acho que é uma coisa importante, né? Por que eu estou na frente, mas eu não vou ganhar a eleição? Existe um fundamento por trás disso. Isso não é tirado da cachola. Tem anos de estudo, anos de experiência que retratam isso. Mas, voltando à situação, uma primeira grande questão é fazer um diagnóstico da cidade. Qual é a situação hoje? Próxima questão é, existem nomes que estão sendo ventilados? Existem. Quais são? Quem são eles? A população os conhece? A população, de uma maneira genérica, independente de qualquer situação, votaria em A ou B? Independente se vai ser candidato ou não. Porque daí você começa a construir, a entender como é que pode ser a dinâmica do processo eleitoral. Mário, você não faz vocês não fazem a pergunta estimulada lá, ou espontânea de quais são e quem votaria hoje? Faz também, mas o que é importante mostrar é que, né, a gente discutir que não é isso que nesse momento importa. A pesquisa, ela é um retrato, é uma situação do hoje. Do hoje. Nós estamos aí há mais de um ano da eleição. O que vai acontecer no meio do caminho? Quais são os movimentos que vão acontecer nesse sentido? Então, nesse momento inicial, é entender nomes, possibilidades. Olha, tem um sujeito aqui que a pesquisa aponta que ele tem um potencial. E agora? Coleguinha, bora trabalhar. Você quer ser candidato? Você vai fazer? Então agora tem toda uma dinâmica de se construir isso daí. Decidiu-se ser candidato, existe um acompanhamento do processo. Então, olha, estou trabalhando há 2 meses, já investi em mídia social, tenho grupos de WhatsApp, já tenho uma coisa. Mas será que a percepção que a população tem de mim mudou? Será que o meu nível de conhecimento aumentou?
E esse nível de conhecimento, ele caminha em que direção? Será que eles acreditam que eu sou um camarada ativo, bem intencionado, ou eu sou arrogante? Então, precisa de um novo estudo para entender como é que tem sido a evolução desse candidato, desse potencial candidato. E isso vai caminhando até nós chegarmos lá na época das convenções. Porque na época das convenções é onde se bate o martelo em relação a quem são os nomes que vão concorrer. Daí todo o trabalho já foi feito, tudo que já precisava agora é só para saber o seguinte: quem é que realmente tem chance? E é uma coisa interessante, quem vai? E é uma coisa seguinte: tem gente que participa do processo eleitoral sem a intenção de vencer. Quais? Porque existem outras motivações dentro do projeto, dos N projetos políticos, né? Para além dos projetos de cidade, para além dos projetos de desenvolvimento urbano, mas existem os projetos políticos que, né, cada um tem o seu próprio projeto. Então isso tem que ser encarado dentro desse momento. Decidiu-se quem vai concorrer, bateu-se o martelo, fecharam-se as convenções, campanha na rua. Aí é outro tipo de trabalho.